Olá, pessoal. Muitas mães me perguntaram sobre esse tapetinho amarelo que volta e meia aparece nas postagens aí, né? As fichas coloridas que eu botei ali, que a gente usa para fazer matemática. Vou mostrar para vocês mais de pertinho, tá? O que realmente é isso e como que eu uso. Isso aqui eu creio que tem um nome na matemática, eu não sei. Como chama esse tapete amarelo, como a gente chama aqui em casa, que é o tapete, né, onde a gente vai mostrar, onde tem as unidades, as dezenas e as centenas. Eu coloquei aqui nessa folha de EVA amarela, vocês podem ver, ó, uma folha de EVA, nada de muito requinte. Na época, quando eu comecei a usar, isso aqui já tem uns 5 anos de uso tranquilamente e continua intacto. Quando eu comecei a usar, eu não sabia com que material fazer. Pensei em cartolina, pensei em tecido, pensei em TNT. E, de repente, me deu tinha uma folha de EVA amarela, que em casa eu peguei ela e escrevi. Pronto, feito. Escrevi com canetinha permanente, tá? Caneta permanente, casa de homeschooler é essencial. Eu uso caneta permanente para muita coisa, na cozinha, em casa, no material, em várias coisas. Então, peguei caneta permanente e escrevi aqui, ó, U de unidade, né, D de dezena e C de centena, já em letra cursiva, para o meu menino já ir se ambientando com as cursivas, tá? Esse ano eu incluí os termos, né, ones, tens and hundreds, porque a gente começou a usar o material de Singapura, né? E o material é em inglês. Então, assim, eu achei que funcionaria melhor para o meu filho se ambientar melhor e fazer os cálculos por conta. Feito isso, mostrado o que é esse tapetinho, como que eu uso ele? De início, eu usava ele simplesmente com um palitinho de picolé, né, atilho, e esses palitinhos de picolé, tá? Cada grupo aqui tem 10 palitinhos. Isso aqui é uma brincadeira praticamente que a gente fez junto com as crianças, eles mesmos foram contando de 10 em 10 e amarrando. E no fim, cada saquinho desses, que eu comprei em papelaria também, casa de festa, artigo de festa, tem esse tipo de saquinho de voal aqui. Então, cada saquinho desses tem 10 dezenas. Cada dezena tem 10 unidades aqui, tá? Então, esse aqui era o nosso material de matemática inicial. É com ele que eu começo a ensinar a questão das unidades, dezenas e centenas. Tem gente que vai perguntar, mas e o material dourado? Sim, eu também uso o material dourado, mas eu acredito que a criança precisa manusear e entender a questão de agrupamento, né? De desagrupamento e agrupamento, se é assim que chama, né? Estou eu aqui, mamãe, falando sobre matemática, não sou professora de matemática, nem tenho formação no assunto. Mas aqui, ó, o atilho, né? Então, unidades, o que eu brinco com os meus meninos aqui? Aqui na unidade só valem unidades, certo? Só unidades. Na casa da dezena, só podem dezenas. Na casa da centena, só podem centenas, certo? Então, é assim que a gente usa esse tapete, né? Aqui, se por acaso eu precisar... e aqui eu conto para eles que cada casa nunca pode fechar 10, né? Que nem aqui fechou 10. Então, não pode. No máximo aqui pode ter 9. Se tiver mais que 9, tem que passar, né? Aí eles vão ir para a casa do vizinho. Então, aqui tem 10, vamos supor, né? Se tivesse... esse 10 daqui, vamos fazer assim mesmo, ele vai ter que ser amarrado, agrupado. Agora eu já não sei onde eu botei meu elastiquinho, mas eu vou pegar uma outra. Ele tem que ser agrupado para passar para a casa da dezena.
E uma das coisas que eu gosto de fazer com eles é de quando o número completa ou passa de 10 e vem para a casa da dezena, ele não vem aqui para baixo junto com o número original, com a quantidade original. Eu coloco ele aqui em cima, para a criança lembrar que esse número que está aqui em cima, como eu digo aqui a portinha, aqui na letra é a porta de entrada da casa do vizinho, né? Então, aqui em cima é o número que veio da casa do lado, tá? E assim também eu faço com a centena. Se por acaso der mais de uma centena aqui, de 9 dezenas aqui na casa das dezenas, eu agrupo todos e coloco aqui na porta de entrada da casa da centena. Poderia até ter sido mais rebuscado, né, ilustrado melhor isso, feito uma portinha aqui também, ia ficar legalzinho. Mas é assim que eu vou conversando com eles. Então, se porventura, né, eu preciso, isso na adição. Agora, se na subtração as dezenas precisam de repente emprestar, né, ou passar para a unidade, o que eu vou fazer? Lembra que quando a gente escreve, né, nesse ponto aqui a gente não escreve nada, a gente só vai trabalhando concreto com a criança, né? A dezena aqui precisa passar 10, precisa emprestar para a unidade, né? Então a gente desfaz, porque a dezena não pode entrar agrupada com essa vestimenta, ela entra assim, individual, né? Desagrupado. E eu deixo esse número aqui para a gente lembrar que aqui tinha, tá? Que aqui tinha um grupo de 10, tá? Que quando a gente vai passar isso para o papel, vai ser aquela hora de passar para o papel e riscar o número, né? Riscou, aqui tinha 2 dezenas, agora só tem uma, porque uma foi embora. Então aqui já não tem mais 2. E aqui tem 10, certo? Então, com palito é assim, tá? E funciona a mesma coisa com a centena. Quando vem para casa da centena, a gente agrupa ou desagrupa. E tira do saquinho e vem para a dezena. Agora, tem mais um material que eu uso muito, que eu comecei a usar mais com Singapore Math, que são essas fichinhas, tá? Dá para comprar isso no exterior, eu acho, ou por aí. No Brasil não vi ainda. Mas eu aqui usei assim. Usei também, aproveitei material que eu tinha em casa, que são essas fichinhas aqui. Essas fichinhas são uma herança de família, né, vamos dizer assim. A minha avó me deu essas fichinhas quando meus meninos eram bem pequenos. Eram bem simples assim, eu brincava com eles, a gente brincava em um tamanho bom, né, um tamanho que a criança não põe na boca e engole, por exemplo. Então os meus meninos brincavam direto com essas fichinhas. E eu guardei. Agora que eu precisava de fichas para usar com o tapete amarelo, que o método de Singapura usa fichas, eu lembrei dessas fichas aqui. Então, o que a gente fez? Lá vem de novo a caneta permanente. Eu escrevi em caneta permanente aqui, ó, não sai, tá? 100, fiz fichas de 100 e estipulei cores aleatórias para eles, sabe? Rosa ficou pro 100, 10 a gente fez em fichas verdes. Ó, essa ficha é bem velhinha, já nem sei do que era, se era de algum jogo, se era de pôquer, dizem que é, mas eu não, na minha família eu acho que ninguém joga pôquer, então não sei. E a gente tinha algumas fichinhas bem menorzinhas nesse conjunto que a minha avó deu, que estavam guardados. Então a gente fez a unidade meu filho até escreveu, ó, da unidade na ficha menorzinha. O que acontece? Quando a criança já assimilou bem essa ideia de agrupamento e desagrupamento com os palitos, dá para se passar para as fichas. Por quê? A dezena fica sempre na coluna da dezena, na casa da dezena, centena sempre na casa da centena, e as unidades sempre na casa das unidades, certo? E quando eu preciso passar de uma casa para outra, por exemplo, ou melhor, aqui, meu filho quando enxerga essa ficha, ele sabe que aqui dentro é como se existissem 10 dessas fichinhas de unidades aqui.
Isso ele tem bem nítido, bem consciente, ele não tem dúvida disso, tá? Ele entende que esse número aqui equivalem a 10 fichinhas vermelhas daquelas ali. A mesma coisa que a ficha da centena. Aqui ele sabe que equivalem a 10 dessas daqui. Então, ele já internalizou esse conceito, né? Então, a mesma coisa que eu faço quando o 10, por exemplo, a ficha verde, né? Eu preciso passar uma ficha de 10 para a casa das unidades, eu não coloco aqui junto no cálculo, eu deixo ele aqui em cima, para que ele visualize a 10, mas ele não pode, o que eu falei antes, não pode passar para lá como 10. Então, na hora, ele até brinca de fazer uma mágica, que quando a ficha do 10 passa para a unidade, ele passa 10 e chega lá, caiu, 10 unidades, né? Ó, e aqui a gente acabou, porque tinha pequenininhas vermelhas e amarelas, a gente usou as duas. Então, chegou lá 10 unidades, passou uma verde e chegou amarelas. Então, agora ele vai fazer o cálculo. Usando isso, ele calcula, né? Retira o que ele precisa retirar. E o inverso também. Se eu preciso, fechou mais que 10 aqui na coluna das unidades, se juntam aqui, elas se agrupam e ele faz a mágica. Tchuf, passou para lá para o outro lado como 10. Então, isso é coisa dele, ele que inventou, né? Que agrupam, fala assim e a gente entra na brincadeira junto. O importante é que a criança entenda que o que passa para um lado e para o outro, nas colunas, ou da dezena para a centena, não é um 1 que vai lá para cima. Ele representa 10, né? Esse 1, ele tem 10 itens lá dentro. Esse 100, quando o 100 aqui passa para a dezena, ele não está passando uma ficha, ele está passando 10 dezenas para cá, né? Então, essa é a ideia que a criança precisa ter real noção do que é aquele 1 que a gente escreve no caderno e do que ele representa, certo? Espero que isso tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, mande aí nos comentários ou me mande no direct que eu tento responder, tá bom? Um abraço!